Olá, equipistas! Bem-vindos a mais um vídeo do canal da região Brasília 3. Olá, olá. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre as virtudes. Antes de nos apresentarmos, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu sou a Poliana, eu sou esposa do Marcelo. Eu sou a Tati, sou esposa do Rafael, mais conhecido como meu anjo. Rafa. Nós somos da equipe 46 do setor C e a nossa padroeira é Nossa Senhora das Famílias. Belíssima, né? Nossa Senhora das Famílias, rogai por nós. Justamente por isso, nós pensamos em falar um pouco, refletir um pouco sobre as virtudes, né? Sobre como as virtudes nos levam à santidade, né? Então, o tema da nossa reflexão, do nosso bate-papo, será: as virtudes levam as famílias à santidade. Ninguém melhor que a Sagrada Família para nos dar exemplo, né, de como ser virtuosos na nossa família. Antes mesmo de falarmos sobre virtudes, nós temos que entender, né? Eu estudei um pouquinho, há alguns anos atrás, sobre as virtudes. Eu fiquei muito curiosa com relação às virtudes, porque teve um momento da minha vida que eu comecei a pensar assim: qual o sentido de tudo, né? O que eu estou fazendo correto? Né? Como melhorar em casa, na minha família, né? Como tornar a minha família realmente uma igreja doméstica, né? Há uns 3 anos atrás. E com isso eu cheguei até as virtudes e comecei a estudar, e isso em vários momentos, né? De diversas maneiras. Então, o primeiro passo é nós pensarmos: qual o nosso objetivo de vida? Porque nós temos que ter um objetivo de vida, né? Nós casamos, nós optamos pelo sacramento do matrimônio. Então, qual é a nossa missão? Nós escolhemos o sacramento do matrimônio para caminho de santidade. Então, eu tenho que me autoconhecer para poder o quê? Ajudar a minha família, levar a minha família a Deus, levar a minha família à santidade. E isso independe da sua idade. Isso independe se você é jovem, se você está iniciando a sua família, se você já tem muito tempo de casado, se você já está aposentado e já está com netos. Não importa. Todos os dias nós temos que aprender um pouco mais sobre as virtudes. Eu já não estava estudando tanto quanto a Tati, mas a gente já tem discutido sobre esse tema e tentado, né, colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa família. Então, vamos começar de fato, né? A primeira coisa que é bom a gente pensar é que somos imagem e semelhança de Deus. Portanto, se somos imagem e semelhança de Deus, só Deus é capaz de nos preencher e sentirmos felicidade plena. E qual o caminho para essa felicidade? Sim, é o Santo Evangelho, né? A gente lá tem todo o caminho que nos leva a essa felicidade plena. E quando a gente percebe assim, e para você, além do Santo Evangelho, tem o quê? A oração.
E se quando a gente estuda, eu como professora de idiomas, né, leciono tanto inglês quanto português, a gente percebe que na palavra oração, em vários idiomas, ela está dividida em duas partes: orar e agir. Então, você tem que orar, assim como Jesus parava para orar. Antes de grandes decisões, o que Jesus fazia? Deus feito homem, ele fazia o quê? Ele orava. Ele saía, né, do seu lugar, do meio das pessoas, para orar. Então, é importante também que quando a gente vai orar, a gente faça esse momento de silêncio entre você e Deus. E continuando o que ela falou, a oração também tem a parte da ação, do agir. E a esse agir é que entra as virtudes. Então, a gente, dentro do nosso lar, qual é o nosso objetivo? Fazer com que nosso lar seja um ambiente virtuoso para criar, né, filhos e nós mesmos tentar sermos mais virtuosos. Sim. Essa questão do orar e do agir é tão profunda, porque o orar, ele está na fé. Eu tenho fé em Deus, mas se eu não agir de acordo com a minha fé, de nada vale. É como São Tiago fala, né? Na carta de Tiago fala isso. A fé sem ação, ela não tem utilidade. Então, você tem que ter fé, você tem que orar e você tem que agir. Agir de acordo com o que você acredita, né, na sua fé. Tá? E a gente tem que entender que é sempre de dentro para fora. Não adianta nada eu ser muito educado, ser muito gentil, praticar as virtudes fora de casa, lá na igreja, lá no movimento que eu estou, sendo que em casa eu não as coloco em prática. Não adianta, porque a sua missão, a partir do momento que você escolhe o sacramento do matrimônio, primeiro lugar é em casa. Quando você escolhe o sacramento do matrimônio, Deus está te dando uma pequena igreja, né? Então, Deus está te dando a missão de que você modifique a sua pequena igreja. Então, por isso que a gente vai discutir aqui as virtudes muito voltadas para dentro de casa, para o lar. E a boca também só fala do que o coração está cheio. Então, a gente precisa se encher, né, dessa virtude, né, da palavra de Deus, para que a gente possa agir conforme ela. E o que é muito importante é que, quando a gente ora, né, a gente tem que pedir a Deus para purificar o nosso coração, para que do nosso coração só saia palavras que vai enaltecer a Deus, que vai agradar a Deus. Porque não adianta nada eu falar o que deve fazer para os meus filhos, para o meu esposo, né, em família, se eu não as coloco em prática. Por isso que é de dentro para fora. Por isso que a boca fala do que o coração está cheio. Então, uma vez eu escutei de um padre falando assim: para ser discípulo é preciso disciplina. Então, você tem que colocar prioridades na sua vida. A prioridade maior é Deus. Segundo lugar, é a sua família. Terceiro, o resto. O trabalho e tudo mais. Primeiro lugar, Deus. Então, você tem que encher-se de Deus. Só Ele é capaz de dar essa felicidade plena, pois somos feitos à sua imagem e semelhança. Então, quando a gente escolhe o sacramento do matrimônio, a gente tem que ter isso em mente. Se a gente está escolhendo esse sacramento, a gente pensa em criar uma família, então a gente tem que, às vezes, rever nossas prioridades. Porque quando a gente tem um filho, é isso que acontece. Você acaba tendo que rever suas prioridades. E você, dentro do contexto, né, da nossa religião, a gente tem que procurar ser virtuoso para os filhos e o marido também pensar nas virtudes. E o que são virtudes? Você sabe? Bem, são bons hábitos, nada mais. É o exercício
de repetir boas ações até se tornarem hábitos. Cientificamente falando, uma ação se torna um hábito quando você repete 8 semanas seguidas. Mas, às vezes, nem com 8 semanas você fortalece esse hábito. Um hábito tem que ser vivido sempre. E lembrar que, mesmo quando a gente faz rotineiramente, às vezes a gente cai e tem que levantar de novo e voltar a fazer o hábito. Isso é o normal, né, nosso ser humano. E assim, a gente só consegue isso pela graça de Deus. Por quê? Porque algumas virtudes nós já temos ela desde criança. Algumas virtudes, elas são, para mim, por exemplo, são fáceis. Outras, as mesmas, para a Poli, talvez não seja. Então, o que envolve isso? Envolve o seu temperamento, o seu jeito de ser, a sua criação. Então, tem algumas virtudes que são difíceis. Então, nós temos que ter essa caridade conosco e com o próximo. E como ela ressaltou, é sempre graça de Deus. Então, por isso que tem que estar junto à oração. Pedir, muitas vezes, quando eu tenho dificuldade com certas virtudes, que a gente vai falar mais para frente, eu peço assim, quando no momento assim, eu peço assim, ai, Senhor, me dê essa virtude, me ajuda nesse momento, para que eu tenha uma atitude virtuosa. E aí, deixo Deus agir. Eu, quando tenho uma virtude que eu não tenho e eu tento adquirir, parece uma coisa, que parece assim, uma tentação, né? E aí eu falo assim, vinde Espírito Santo, porque eu respiro fundo e peço a iluminação, porque senão a gente não dá conta. Por isso que a gente tem que o quê? Viver em comunhão com Deus, em todos os momentos do seu dia. Toda ação que você faz, se for realizada em sintonia com Deus, é uma oração. Ou seja, um escovar os dentes, um servir a mesa, um café que você está fazendo, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Isso é bíblico. É verdade. Eu ia tirar um exemplo que ela dá sempre. Pode falar. Não, é que, por exemplo, quando a gente vai lavar a louça, né? É até Santa Teresa? Não. Madre Teresa de Calcutá, que agora é santa, né? Santa Teresa de Calcutá que fala. Quando você vai lavar a louça, você tem que lavar a louça por amor às pessoas que vão usar aquela louça. Então, é muito bom que você usa isso, né? Porque lavar a louça é chato, né, gente? Então, quando eu vou lavar a louça, às vezes eu fico, ai, meu Deus, aí eu falo, eu vou lavar em amor aos meus filhos, amor à minha família. Então, não, Santa Teresa de Calcutá, ela me ajuda muito nesse aspecto, porque essa questão da louça, para mim, é um sacrifício. E eu ainda tenho alergia na mão, então aí que para mim é mais difícil mesmo. Então, quando eu vou, para eu não ficar reclamando, eu penso, eu vou lavar em amor a quem vai usar depois. Aí eu ainda acrescento mais, graças a Deus eu tenho essa louça. Quantas pessoas não têm? Quantas pessoas estão sem dinheiro para comprar sabão? E aí você vai vendo, é só bênçãos que vem. E você consegue fazer. Eu ainda coloco uma música na hora. Pronto. Até dança ela. Até dançar eu danço. Bem, o que acontece? Quando você pensa em virtudes, a primeira coisa que muitas pessoas pensam são nas virtudes teologais, né? Que está em Coríntios, né? A fé, a esperança e o amor. As virtudes que nós vamos falar agora vai levar a essas 3 virtudes teologais que nós recebemos no batismo. Mas não é exatamente delas que nós vamos falar aqui, porque nós vamos falar da vida no dia a dia, da prática, em como praticar as virtudes na igreja doméstica. Ok. Tá. Esse livro me ajudou bastante. Você reflete Deus em todas as suas ações quando você está cheio dele. E onde eu li isso? Nesse livro, As Pequenas Virtudes do Lar. É um livrinho assim, bem fininho, mas que me ajudou bastante. Né? E que eu falava muito, né? A mulher virtuosa é sustento no lar.
A minha família não aguenta mais escutar isso. Mas você não tem noção dos frutos que já geraram, que já gerou. Só Né? dela falar, ela também ministrou esse mesmo tema num grupo que a gente tem do texto das mulheres virtuosas, né? Um grupo até do Instagram. E aí também já gerou muitos frutos disso. Pode passar. Bem, como nós... Rapidinho. Um dos frutos foi esse aí, que ela criou nessa, como você chama? Rosa? A rosa das virtudes. Aí ela vai explicar agora. Bem, são 13 virtudes, né? E assim, o que é mais interessante é que algumas delas você vai perceber que você tem nato, assim. Você já nasceu com ela, e outras não. E vamos lembrar, o centro de tudo é Deus. Por isso que a boca fala do que o coração está cheio. Pode ir. Nós vamos falar sobre a cortesia, o passar despercebido, a gratidão, a sinceridade, a discrição, a esperança, o bom humor, benevolência, a economia, pontualidade, a diligência, paciência e a perseverança. Essa roda das virtudes, essa flor das virtudes, para você ver, eu criei ela para me ajudar. O que eu fiz? Eu imprimi, coloquei na geladeira. Coloquei imã atrás, coloquei na geladeira, porque eu falei, gente, é o lugar que a gente mais passa na casa é na cozinha, não adianta. Coloquei lá para me ajudar a levar minha família à santidade. E entreguei uma para cada membro da minha família. Pode passar. Por favor. Vamos falar sobre a cortesia. A cortesia a Tati tem muito, então eu já vou falando, é usar palavras mágicas, né? Por favor, obrigada, né? Chamar as pessoas olhando nos olhos, pelo nome das pessoas. Né? Lá é um lugar de acolhimento, então a gente tem que acolher bem. Então, muitas vezes, nosso lar pode também evangelizar. Se a gente tem esse hábito de fazer, quando a gente recebe alguém de fora, em casa, a gente vai ter essa atenção, né? Esse carinho. Né? Então, a cortesia é isso, é você receber o próximo, principalmente o seu próximo, dentro de casa, né? Com quem você mora, com esse olhar mágico, como Jesus ali, ó. E a gente tem que lembrar que, por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande com isso. Eu adoro sorrir, né? E assim, na minha família, eu e o meu anjo e o meu filho, a gente sempre fala, por favor, obrigada. E uma coisa assim que é super interessante é que a gentileza, ela gera gentileza. Ah, mas meu esposo não fala. Meu esposo não faz. Se o seu esposo ele não tem o hábito de pedir por favor, faça você. Quando for pedir, pode pegar um copo d'água para mim, por favor? Aí ele vai pegar na segunda vez, de tanto ele ouvir, ele vai começar a fazer o mesmo. Verdade. Porque o exemplo, ele arrasta. E é a mais pura verdade. É você refletir Deus para o seu próximo. Porque o que a gente vê é que as pessoas têm essa educação lá fora e quando chega em casa, não tem isso. Ah, não, mas eu não vou pedir isso para o meu filho, por favor, porque é obrigação dele. Mesmo sendo obrigação dele, eu vou pedir por favor. É um sinal de humildade, é um sinal de que eu estou olhando para ele. Né? E eu estou evangelizando com isso. Né? E assim, se a gente analisar, o que Jesus fazia? Ele abaixava, ele olhava nos olhos, não é isso? Isso é acolher, é falar muito obrigada, por favor. Né? Pode passar. Por favor. Então, passar despercebido. Então, é fazer tudo sem buscar aplauso, sem querer ser reconhecido, fazer esse pequeno. Eu vou falar para a verdade que isso, para mim, é muito difícil, porque eu tenho uma personalidade que gosta,
né, de ser reconhecido, né? Então, mas assim, a gente tem que trabalhar, pedir a graça, né, para a gente fazer aquilo ali sem precisar. É porque muitas vezes a gente, mesmo em casa, a gente faz uma coisa pensando assim, o meu marido vai falar isso, né, o meu filho vai fazer isso, e às vezes não percebe nada do que você fez. Mas o mais importante é que você fez aquilo ali por amor, né, e que isso basta. Mas a gente, nós seres humanos, eu falo nós por mim mesmo, fica esperando, né, aquele reconhecimento. Então, a gente tem que tentar trabalhar isso, né? Eu tento trabalhar isso todos os dias, que é difícil, mas estou no caminho. É uma virtude que eu confesso que, para mim, ela é muito difícil também. O passar despercebido é você realmente esvaziar-se do seu ego, né? É você negar a si mesmo. Porque quando você faz um bolo, por exemplo, você faz na intenção, com amor, na intenção do outro gostar, do seu filho gostar. E se ele não elogiar, não significa que ele não gostou. Mas você tem que fazer por amor, sem querer que ele o quê? Fale que está gostoso ou tudo mais. Você faça isso simplesmente por amor. Mas é difícil, hein? Não quero dizer que o elogio não é bom. É ótimo. Mas se ele não falar, não fique triste por isso. Pode passar. Gratidão. Nossa, como a gratidão, ela me ajuda mesmo. É uma coisa assim que mudou muito o meu modo de ver o mundo. O exemplo que a Polly falou da louça é um exemplo, né, de gratidão, porque a partir do momento que você lava a louça, pensando nas pessoas que vão fazer depois, você começa também a ser grato. Você é grato pelas pessoas, por você ter aquela louça, que você vai servir as pessoas, né? Aí você começa a agradecer, agradeço pela água que eu tenho, pela condição de pagar a conta de água. Aí você vai vendo, quando você vê tanta coisa que você vai agradecer, e você, tudo que é aquela coisa, aquele sentimento ruim, aquela coisa da obrigação, da preguiça, todos os defeitos, né, das antivirtudes, ela vai desaparecendo e vai te dando uma calmaria mesmo. O Espírito Santo vai acalmando o seu coração. A gratidão leva isso. A primeira fase ali, a Tati fala também muito. Em tudo dai graças, né? Então, a gente tem que dar graça por tudo. Até as tarefas que a gente tem para fazer na nossa casa. E essa questão de você agradecer sempre, antes a gente estava falando das 3 frasezinhas, né? Que a gente fala, por favor, obrigado, perdão. Mas é muito importante você agradecer, né? Quando alguém tem uma atitude. Não, como ela comentou, não falar assim, não fez mais que obrigação. Entendeu? Isso não é virtuoso, você não faz a pessoa crescer. Quando você agradece, ela se sente melhor. E você faz com que todo o ambiente melhora. E é interessante porque, como está no slide, né? Agradecer as atitudes dos nossos familiares, por mais que seja obrigação, gera o quê? Serenidade, delicadeza, boa ordem. Dizer obrigado é mágico. Por exemplo, quando você pede para um filho ou um neto, arruma a cama, arruma a mesa. Aí você chega lá, nossa, gostei, você arrumou. Muito obrigada. Você pode ter certeza que da próxima vez ele ou ela vai fazer, ainda vai esperar você falar isso. E quando alguém fizer algo para ele, ele vai saber falar obrigada. Sim, porque como a gente vai falar várias vezes, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Eu gosto muito dessa frase ali, dai graça ao Senhor porque Ele é bom, eterna é sua misericórdia. Então, a gente dá graça ao Senhor por tudo. Também vamos dar, né, graça, né, agradecer a todos que nos ajudam. Sim, e essa questão da gratidão, ela tem que começar no seu amanhecer. Abrir o olho. Nosso diretor espiritual, nosso conselheiro espiritual, Padre Carlos, ele fala muito isso. Bom dia, Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia. Já é uma oração. Você agradecer a Deus. A gente pensa que oração é uma coisa assim elaborada, que a gente tem que fazer.
novenas, não que não seja importante, né? Fazer novenas, texto e tal. Mas, assim, a gente tem que aprender a ver Jesus, a ver Deus como nosso amigo, né? Então, a gente fala, bom dia, e às vezes até desabafar, conversar. Então, a gente começa, para não fugir do tema, a gente tem que começar o nosso dia também Agradecendo. Você está vivo, então, obrigada, Senhor, por esse dia. E ensinar também nossos filhos, né, a fazer isso, né? Às vezes, tá lá para meio-dia, eu falei, ei, meninos, já deram bom dia para Jesus? Aí tem não esqueci, aí dá aquela hora. Mas se a gente começar a fazer isso, eles vão criando um hábito, e é muito bom. Sim. Próximo. Sinceridade. Saber ser sincero com humildade e amor. Que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Mas diga com amor. Essa parte até é muito importante, que a gente vê muito nas palestras educacional, até fora do nosso contexto religioso, né, de que você tem que ser verdadeiro, que o seu sim seja sim e o seu não seja não. E a gente acrescenta que tem que ser com amor. Quando você, mesmo chamando atenção, e você falar num tom mais calmo, quando Deus dá a graça, porque eu tenho essa dificuldade, né? Mas quando Deus me dá a graça de eu falar, né, mais com amor, mais tranquilo, o resultado é melhor também. A aceitação, né, do filho é maior. Então, a gente tem que corrigir, não pode deixar de corrigir, dizer que não é não, mas tem que corrigir com amor. Essa questão da sinceridade, ela também envolve muito a questão do diálogo entre o casal. Por quê? Eu gosto muito, eu até coloquei no slide, né? O que parece óbvio para você, muitas vezes não é para o seu familiar. Por isso, o óbvio precisa ser dito com caridade. Muitas vezes, você, por exemplo, tem pessoas que gostam de deixar a toalha na cama, né? E aquilo dali te incomoda, e você falou uma vez, 2 vezes, e a pessoa nada. Aí você acha que a pessoa está fazendo pouco caso, não está querendo mudar. Não, não é isso. Cada pessoa teve uma educação. Então, tem pessoas que não desenvolveram esse hábito. Então, o óbvio, que para você é óbvio, de colocar a toalha estendida, né? Para o outro não é. Então, não fique pensando, fale. Mostre o que você está sentindo, o que não está te fazendo bem. Olha, eu não gosto que você entre sem tirar os sapatos. Mas com caridade. Não adianta começar dali e ficar falando como se fosse uma coisa chata. Você fala, olha, como não é legal você pôr essa toalha aqui, molha, né? Então vamos deixar ali e fazer com frequência, porque isso é questão de hábito também. É uma coisa assim que é interessante, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de sair do quarto ou de algum lugar e desligar a luz. Eu sempre esqueço. E é impressionante que eu tenho essa dificuldade. E o meu esposo, o meu anjo, ele vive falando assim, Tati, você esteve aqui, né, meu anjo? Eu falei, como é que você sabe? Ele, olha a luz. Aí na hora, ai, desculpa, eu esqueci. Eu sou o Rafa da casa. E isso vai me evangelizando. Olha o jeito que ele fala. E assim eu vou fazendo com o Lucas, e assim, com meu filho, Lucas, e assim por diante. E eu tenho tentado mudar. Mas é hábito, né? Então tem que falar várias vezes. Agora, passando para o próximo, né? A discrição. Consiste em não querer saber tudo, que é muito difícil, né? Mas porque a discrição é o contrário da curiosidade, né? Então, a gente tem que trabalhar mesmo. Que é até uma libertação, você não querer saber de tudo. Claro que com filhos é diferente, mas a gente tem que respeitar o momento e a individualidade de cada um. Mesmo os filhos vão ter coisas só deles, que a gente não precisa ficar se intrometendo em tudo. A gente tem que pedir a Deus a graça de saber que hora a gente tem que ir em frente, né, investigar, e a hora que a gente tem que saber calar. E essa questão da discrição é uma coisa assim que eu
tento... Para mim é difícil ter essa virtude, porque eu falo muito. Então, eu já chego falando e quando eu vejo, eu já perguntei. É uma das coisas, por isso que eu gosto muito dessa imagem, porque mostra mesmo, você tem que o quê? Você tem 2 ouvidos, você tem que ouvir mais, né? Prestar mais atenção, para depois você falar. E aí, você não precisa saber de tudo, né? A gente tem aquela questão assim, como ela falou, a gente tem que respeitar a individualidade. Cada pessoa tem seu momento. Às vezes a pessoa não está bem, ela não está querendo falar, e a gente está insistindo ali. Então, é uma das coisas que eu procuro melhorar a cada dia, silenciar mesmo, né? E essa questão de se teu irmão, ou se seu filho, ou se seu esposo, ele cometer um erro, você tem que saber o horário certo mesmo de repreender. E não repreender na frente do outro, né? Sobre essa questão, né, da gente ter discrição, saber o momento, eu posso falar assim, que muitas vezes, quando eu quis falar, conversar, no momento errado, não deu certo. Então, hoje eu já aprendi, às vezes eu caio, mas eu já melhorei muito nesse ponto de esperar o momento certo de falar, né? O momento de conversar, esperar as coisas se acalmarem e conversar. Não é também deixar para lá, mas é você saber o momento, ter aquela descrição, não, agora não é o melhor momento. Então, vamos deixar para depois. Pode passar. Já passou. Ah, tá, desculpa, nem vi, perdão. Bom humor, gente. É dela total. Na verdade, é da minha família, né? A minha família, eu digo, eu, meu esposo e o Lucas. Eles já acordam, assim, ó, de bom humor. E eu também sou assim. Eu acordo feliz. Para mim, eu já acordo, bom dia, já acordo sorrindo. Bom dia, a alegria chegou. Acorda que está dormindo. Sou desse jeito. Meu filho até puxou, né? É. Meu filho é igualzinho. Mas, assim, o bom humor não tem um ambiente que consiga minar aquele bom humor. Quando nosso estado de ânimo reflete também a nossa alma. Então, a gente precisa estar, né? Quando a gente está em conexão com Deus, como a Tati falou, quando a gente começa o dia agradecendo, tá, a gente vai melhorando o nosso humor, né? Então, a gente tem que pensar, né, quando fazer uma oração, para que a gente possa se vestir de alegria, de sorrisos, né? Quando eu percebo muito assim, se o sorriso, ele abre as portas, você imagina o bom humor, né? Cara. Com certeza, ele evangeliza, né? O bom humor, ele evangeliza. E é bíblico, né? O bom humor jorra de uma consciência pura e de um coração generoso. Para desenvolver essa virtude, tente ver o lado bom das coisas e das pessoas. Não é ser ingênuo, não, tá, gente? Eu gosto dessa imagem. Existem 2 tipos de pessoas. Olha esse pé lindo, bonito. Aí existe aquela pessoa, mas faz uma sujeira. Gente, como é que a pessoa, diante de Um IP. um IP, nossa, consegue pensar na sujeira? Mas existem pessoas assim. Nós temos que respeitar essa pessoa também. Mas assim, gente, eu só vejo Deus, a beleza, porque a natureza, ela mostra a beleza da criação de Deus, né? Se você é uma pessoa que vê esse lado, tem que trabalhar, né? Vamos trabalhar esse lado, né? Eu não sou uma pessoa sempre de bom humor, né? Mas a gente tem que trabalhar. Essa questão da oração, de entrar em conexão com Deus, ajuda muito a melhorar o humor. Então, podemos trabalhar. A benevolência. No lar, não se fala mal dos ausentes. Isso é uma questão de benevolência, que você vai estar ensinando através dos exemplos para os seus familiares a não falar mal de ninguém. É difícil, mas a gente tem que trabalhar, né? Porque muitas vezes a gente faz isso, né? A gente não deve fazer fofoca, né? Isso é uma coisa que tem que ser cortado dentro de casa. Porque se você faz fofoca, a pessoa vai começar, será que fala mal de mim também? Quando eu não estou aqui? Entendeu? Então, a gente tem que começar a nos policiar nessa questão. Não condeneis e não será condenado. O benevolente, ele cuida do outro, ele se coloca no lugar do outro, ele admira sem invejar.
O benevolente, ele não julga, né? É interessante porque a minha adolescência, eu sempre fui uma pessoa que julgava muitas outras pessoas, né? E acho que foi em 90 e poucos, eu ouvi uma frase da Madre Teresa de Calcutá, na época ela ainda era viva, né? Que ela falava assim: quando você julga as pessoas, você perde a oportunidade de amá-las. E é interessante porque eu comecei a observar que os meus melhores amigos sempre, coincidentemente, foram pessoas que eu julguei na primeira vez que eu vi. Então, eu comecei a refletir sobre isso e mudar isso em mim. Mudar mesmo. Eu não quero ser julgada, então para que eu vou julgar? Então, é uma das coisas que eu tento colocar em prática. Eu creio que eu melhorei assim 90%. Foi. Do que eu conheço, sim. E você? Eu estou no trabalho, tá, gente? Estou trabalhando esse aspecto. Eu não sou muito de julgar à primeira vista, né? Geralmente, eu acho que eu tenho um defeito, não sei, isso pode ser uma qualidade, né? De acreditar. Primeiro, eu acredito em todo mundo. Depois é que eu vou ficando assim, né? Eu vejo você como muito benevolente. Não, mas estou trabalhando. A economia, né? A economia é importante. A gente não pode desperdiçar, né? A gente não pode jogar fora. Eu falo assim para os meus filhos, quando eles não comem tudo, aí eu falo assim: se você jogar fora, você não comer tudo e você ficar jogando fora, não aproveitando tudo, tem gente que está passando fome nesse momento, né? E a gente está desperdiçando, né? Então a gente tem que juntar nossos bens passageiros que o mundo nos oferece e sim, não desperdiçar. É não juntar, né? Não juntar essa questão dos bens passageiros. Você não pode focar nos bens terrenos. Você precisa deles para viver, alguns, mas você não precisa de muitos. Você precisa do necessário para você viver. Isso é um trabalho também, né? Isso é um trabalho. Essa questão da economia não está em juntar bens, e sim em você trabalhar a questão do reutilizar, de você quebrou, colou. Não precisa comprar um novo, né? Pode aproveitar todas as partes dos alimentos, um arroz velho, fazer um bolinho de arroz. Sim. É utilizar tudo com sabedoria. E vai até além da questão, né, assim, religiosa, né? É uma questão também de convivência, né, com os irmãos. Quanto a gente tem os recursos limitados, então a gente também tem que ter essa consciência. A gente também tem que pensar em não exagerar, como ela falou, no que a gente compra, no que tem. Muitas vezes a gente tem em casa muita coisa, e aí a gente tem que ter essa questão do doar, né? A gente ensinar, sim, né? A questão a doação, o desapego mesmo, porque essa questão, a economia, ela está ligada ao desapego, né? Você desapegar-se das coisas terrenas, no sentido de que não colocá-la em primeiro lugar, né? E o que é interessante aqui é que a questão da economia, ela ensina tanto que ela vai até além. Por exemplo, quebrou uma coisa, você foi lá e colou, e ainda continua servindo. Você, ao invés de você jogar fora e comprar um novo, você sabe que você pode consertar e pode usar. E isso também se a pessoa tem esse hábito, ele vai levar para os relacionamentos, para tudo. Inclusive a gente escuta muito, né? Assim, as pessoas, o padre já falou várias vezes, né, nosso conselheiro espiritual, nesse sentido assim, os mais velhos, eles tinham o hábito de consertar. Então eles sempre tentam resolver os problemas antes de querer trocar. E é a mesma coisa quando você passa isso para os seus filhos. Mãe, quebrou, vamos tentar consertar, vamos ver se dá para a gente fazer outra coisa disso daqui, do que a gente só, não, compra outro, joga fora, muda disso. Você não pode descartar. E até Jesus, né, na multiplicação dos pães, ensinou que a gente não tem que jogar fora as sobras. O que ele falou? Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Pronto. Pontualidade. Essa é uma coisa que eu, desde criança, já é aquela virtude que eu tenho desde criança, como fala
a Tati fala, né? Que assim, eu sempre achei assim, quando você é pontual, você está sendo amoroso com o outro, porque quando você marca alguma coisa, você tem que usar o tempo, né? Esse tempo com sabedoria e empatia. A pessoa disponibilizou esse tempo para você. E aí você, quando você não é pontual, não demonstra carinho, não demonstra amor. Então, eu acho assim que a pontualidade é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito como um sinal de amor e respeito para o próximo. Pontualidade é uma característica, uma virtude que eu também tenho. Uhum. Eu, particularmente, eu gosto de chegar nos lugares mais cedo. E assim, e por ser muito pontual, eu tenho dificuldade com a questão de esperar. Porque eu penso assim, poxa, é o que ela falou, você se põe no lugar da outra pessoa, né? É essa questão do amor ao próximo, né? Então, assim, a gente também tem que olhar com caridade para aquela pessoa que não é, porque é difícil para o outro, né? Nem sempre essa pessoa é pontual. E dá exatamente na Bíblia, né? A história das 5 virgens que chegaram atrasadas ao festim das bodas e encontraram as portas fechadas. A gente tem que ter pontualidade, né? Porque é bíblico, né, gente? E assim, eu gosto muito dessa tirinha. Eu falei, não, tem que colocar essa tirinha. Aqui está dizendo que a Terra gira em torno do Sol, uma vez por ano. O mundo gira em torno do Sol? Tem certeza? Eu achava que girava ao redor de mim. As pessoas que não são pontuais, normalmente, elas não pensam isso, mas agem como se fossem, né? O outro aspecto, né, que a gente vai comentar aqui, outra virtude, é a diligência. Nossa! Pode falar. Gente, a diligência é uma virtude assim que eu falo, eu preciso, eu peço sempre a Deus, porque eu tento dar o meu melhor em todas as ações. Só que no dia que você está cansada, no dia que você está de TPM, ou então já passou dessa fase, mas você tem um dia que você está com muito calor, então você não está legal, é mais difícil você ser diligente. E você dar o seu melhor em tudo não é fácil. Principalmente quando envolve cumprir nossas obrigações de casa da melhor maneira possível, né? Fazer com amor essas tarefas que nós não gostamos. Vencer a preguiça, vencer o desânimo. É realmente uma das que a gente, assim, eu, por mim também, eu tenho que trabalhar muito, né? Tipo assim, vamos, Poliana, levantar, vamos fazer isso, tem que fazer isso, então vamos com amor, vamos, aí pede graça de Deus para que a gente consiga. E aí que está aquela frase que eu falei, né? Não lavai louça por obrigação. Lavai por amor às pessoas que vão usar depois. Não, e é tão interessante porque, assim, quando você chega em casa, bora supor, você trabalhou o dia todo, ou você teve que sair para resolver problemas e chegou em casa, geralmente você chega em casa cansada, né? O que acontece? A primeira coisa que a sua mente quer é descansar. Eu vou tomar um banho, vou assistir uma série. Não. Você tem o seu dever a cumprir em casa também. Eu chamo de terceiro turno. E você tem que fazer isso com amor, mesmo com o cansaço, mesmo com a preguiça, né? Mas você também tem que chamar a família para fazer junto. Que nem aquela foto ali, muito interessante. Todo mundo fazendo junto, né, com amor. Então, isso é muito importante. Essa eu tenho que trabalhar bastante. Mas eu confesso que é a paciência. A paciência é uma virtude que eu não nasci com ela. Mesmo. Eu também não. Mas eu tenho trabalhado muito. Talvez a que eu mais trabalho hoje em dia, na minha vida, é a paciência. Essa questão de ter autodomínio e não agir por impulso. Eu tenho um impulso dentro de mim de resolver as coisas. Não muito, hoje em dia, não muito de ficar dando muitas respostas, mas já fui. Mas de agir por impulso. Então, tem que ter, é um trabalho mesmo, é um exercício diário de amor, para você respirar, pensar antes, tal, porque como a Tatiana falou, já é uma coisa de dentro de mim, né? Essa questão de agir por impulso. Mas
isso também é um trabalho que a gente faz, né? Assim, eu confesso que eu sou um pouco diferente da Poli. Eu realmente não tenho, não é uma virtude inata minha, paciência. Porém, eu não sou de agir por impulso. Eu guardo, né? Eu guardo no sentido assim que, por exemplo, alguma coisa me tirou do sério, ou eu choro, mas aí depois eu tento desabafar. Com o tempo que eu vou tentando melhorar isso, eu falo, vinde Espírito Santo, eu faço um trabalho de respiração, porque faz mal para quem ser impaciente? Primeiramente para mim. E depois eu faço para o próximo, que eu acabo, sem querer, agindo sem misericórdia com o outro, né? Mas, primeiramente, faz para mim. E quando você não age com misericórdia, quando você é impaciente e muitas vezes é bruto com o próximo, muitas vezes, quando você está nesse trabalho, quando você vê que fez, você, nossa, não queria ter feito isso. E aí entra outra virtude, né? Mas tem que ser trabalhado. Eu achei interessante que na Bíblia fala sobre isso. Suportai-vos uns aos outros. Por que fala? Nossa, até é chocante, né? Porque a convivência é difícil. Quando você convive com alguém, a pessoa não é igual a você. Então, você tem que ter essa cara, você tem que enxergar Deus na pessoa que você está convivendo. Porque se você é imagem e semelhança de Deus, a pessoa também é. Deus está lá na pessoa. Obrigada. Esperança. A esperança é uma das 3 virtudes teologais. A fé, a esperança e o amor. Né? É ter confiança em Deus, que nos ama e acredita em nós. É ter essa total confiança, que Deus nos ama e que acredita em nós. É difícil também, é uma virtude difícil, porque a gente tem que realmente confiar, se colocar na mão de Deus. É assim, de verdade, Jesus, eu confio em vós. Porque assim, muitas vezes a gente fala isso, né? Da boca para fora. Mas no momento assim, né, de dificuldade, tribulação, no momento difícil, muitas vezes a gente fica muito nervoso, porque não confia de verdade. Então a gente tem que pedir muita graça, muito Espírito Santo, para que nos dê essa virtude. Porque como a gente está à frente, a gente participa de um movimento, a gente tenta viver a santidade, a gente tem que tentar ser exemplo, né? E para ser exemplo de esperança, essa virtude, a gente tem que pedir muito essa graça. Porque é difícil a gente não preocupar com o dia de amanhã, principalmente assim, pessoas que têm o mesmo temperamento, o mesmo jeito que eu. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Você nem sabe se você está aqui amanhã. Então, a gente precisa mesmo confiar e entregar nas mãos de Deus. Eu concordo plenamente com você. Porque a questão da confiança é realmente se entregar a Deus. Né? É você entregar tudo. Os seus planos, o seu projeto, a sua família, a sua saúde, tudo nas mãos de Deus. As dificuldades que você tem, às vezes um momento de tribulação no seu casamento, um momento onde as coisas não estão fáceis, é você entregar na mão de Deus e tentar exercer todas as outras virtudes juntos para que você consiga resolver da melhor forma, mas confiando em Deus. Pode falar. Não, eu ia falar que confiar em Deus não é não fazer nada também. Não é não fazer nada. É você agir, mas confiando mesmo. Por exemplo, no momento de doença é muito difícil. E é um momento que você tem que colocar a sua fé em ação. É um momento que você tem que ver Deus do seu lado mesmo e imaginar Ele e falar, Jesus, eu confio em vós. Né? E se entregar. Próximo. Esperança. Não, a gente já falou. A esperança. Perseverança. Né? É a constância e o compromisso. Eu acredito que é uma virtude que eu tenho mais nata, né? A perseverança, que é aquela coisa assim, caí, levantei. Caí, levantei. É você buscar ser melhor a cada dia. É recomeçar quando cair. A gente cai sempre, né? Não acha que nós aqui, mesmo as virtudes que a gente falou assim, que a gente, essa eu tenho um pouquinho mais, tal, que a gente não caia no erro, a gente cai.
Mas é importante ter perseverança de recomeçar. E a gente só consegue isso quando a gente está em sintonia com Deus, por meio da oração diária. Sim, é tão interessante essa questão da perseverança, porque para mim a perseverança está totalmente ligada à disciplina. Sim. Porque você tem que ter uma disciplina para você para você ser perseverante, você precisa da disciplina. Ah, beleza, para você tornar um hábito, né? Se tornar uma virtude, você tem que ter aquela disciplina de fazer isso várias vezes, por várias semanas. E mesmo quando cair, você falar assim, não, Jesus, aqui, levanta, eu vou ser perseverante, né? É por isso que Jesus fala, segue-me, né? E quando ele fala, vem e segue-me, quando ele coloca para você seguir, quando ele chamava os discípulos mesmo, ele deixava livre escolha, né, de cada um, né? E cada um sabia que ele tinha que o quê? Negar a si mesmo, confiar em Jesus, né? E seguir. E para você seguir, você tem que ter a perseverança constante daquilo. Os apóstolos mesmo, eles caíam, mas levantavam. Você vê Pedro, né? Todos os apóstolos têm exemplos lá, né, na Bíblia. E O que a gente lembra mais é Pedro, né? E assim, o que é interessante é que você pode ter o propósito de ser perseverante, né? Mas você pode ter certeza que vai ter situações, tribulações, que você vai cair. E quanto mais você decide que você quer tornar a sua família santa, mais vai vir obstáculos. Só que mais força você vai ter também. Porque se você estiver em sintonia com Deus, você vai conseguir ter essa perseverança. Por que a gente vai conseguir ter essa esperança? Porque Deus acredita em nós, né? E se Deus acredita em nós, você tem a força necessária, porque você sabe que você tem Deus que te ama e que acredita em você. Então, que a Sagrada Família de Nazaré nos ajude no caminho da santidade da nossa família. Né? Como a gente já falou no início, né? Jesus, Maria e José é uma família e é o maior exemplo de virtude. Né? Aí vocês pensam, não era Maria, né? Era Jesus, era José. Mas a gente pode se aproximar disso, né? Não quer dizer que a gente não consiga. E a gente tem que ter em mente que Jesus e Maria tiveram uma vida nada fácil. Eles tiveram que mudar várias vezes, eles tiveram que desapegar-se das coisas muitas vezes e confiar plenamente em Deus. Quando Jesus partiu em peregrinação, né, na evangelização, muitas vezes Maria esteve também nessa peregrinação com ele. Então, é se despojar mesmo, né? Então, é um exemplo mesmo que a gente tem que seguir, de despojamento. Né? A virtude, né? Tem a virtude, né, de se despojar, da gente não querer ser reconhecido, né? Da gente ser mais humilde. Então, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas só vai fazer sentido se você souber qual é o sentido da sua vida e da sua missão. E o sentido é o quê? A santidade. É alcançar o céu, né? Alcançar o céu. E a sua família também. Por isso, vamos pedir a Deus, vamos fazer uma oração, Polly, para que nessa oração que está aí no slide, eu convido você também a fazer, para nos dar força, né? Jesus, Maria e José, Sagrada Família, nós confiamos em vós. Olhai, amparai, protegei e sustentai a nossa família. Nós a consagramos a vós e nós nos colocamos sob a vossa proteção. Fiquem com Deus. Com carinho, Tati. Olha. Tchau.